Qual a diferença do licenciamento e do franqueamento, doutora? Faz Eu, um comparativo. eu brinco e falo que licença de uso de marca é uma franquia enrustida. É uma franquia enrustida. Só que é um modelo que traz mais risco para quem está licenciando a marca. Tem Para o muito licenciador, para o né? licenciador. Tem muitas fragilidades, né? Tem uma fragilidade grande do cara entrar no teu negócio, pegar todo o teu know-how, virar as costas para você Pôr a e, marca dele embora. e virar teu concorrente, né? Tem uma fragilidade grande aí. Então, é algo que eu digo para a pessoa, olha, só se a tua margem for muito pequena, porque na maioria das licenças de uso de marca, o FII é fixo. Sabe, não é percentual. O cara paga R$ 1.000 a mês, paga R$ 2.000 a mês. Um exemplo, tá? Então, é algo que eu falo, ó, se o teu negócio tem margem pequena, né, e ele está vinculado a produto, isso pode te trazer um pouco mais de segurança, porque se você para de entregar o produto para a pessoa, ela não tem o que vender, né? Você dificulta, né, essa questão toda aí que eu falei dos riscos que existem na licença de uso de marca. Quando você vai para mix de produtos, as pessoas falam assim, doutor, eu quero crescer, doutor, eu quero faturar mais, eu quero expandir. E aí eu pergunto muito, né, pro meu aluno ali, pro empresário, falando melhor. Escuta, quanto o teu negócio tem potencial para faturar? E às vezes ele responde para mim, meu negócio no ponto que ele está, no bairro que ele está, ele poderia estar faturando 300 mil. Tá, e você está faturando quanto hoje? 50. Tá, e você quer abrir mais loja? Porque primeiro você não bota essa loja para faturar 300 mil, ser extremamente rentável, para você depois começar a expandir. E aí, às vezes, ele não tem essa clareza na cabeça dele, ele não tem essa consciência. Ele está lá com o negócio meia boca, faturando pouco, rendendo pouco. Ele tem oportunidade de vender mais e com mais eficiência naquele mesmo lugar, com o custo fixo que ele já tem hoje. Você fala muito sobre isso no teu curso. Não, ele quer criar mais custo fixo. E aí, às vezes, pequenas mudanças, aumentando o mix de produto, aumentando a eficiência dos vendedores, são coisas que você mexe, que você triplica ou quadriplica o faturamento no mesmo lugar. Ou às vezes você não triplica o faturamento, você dobra o faturamento, mas melhora um pouco a margem e o teu lucro líquido triplica, quadriplica, né? Com certeza. Tem um conceito em marketing e vendas que a gente chama de fruta baixa. E vai de encontro com isso que você falou. Que às vezes o empreendedor, ele tá tão vidrado na ideia de expansão, vou virar franquia, vou lançar, quero ser uma rede nacional e tal, que ele não percebe que tem uma fruta mais baixa. Sim. Algo que a relação de esforço versus o potencial retorno é melhor antes da expansão, que é ajustar o próprio negócio, né? E vai acabar sendo um laboratório dele ter ali um modelo de negócio mais ajustado, mais afinado, que ele abrindo as próximas unidades e depois virando franquia, ele vai ter um produto muito mais atrativo, né, doutora? Porque, por exemplo, você tem muita franquia, porque o teu franqueado ele tem um modelo de negócios que é vencedor na mão. Ele bota dinheiro no bolso, ele compra mais franquia sua, porque ele tá vendo, pô, abriu uma, o dinheiro voltou, vou abrir outra, o dinheiro voltou, opa, meu bolo financeiro tá aumentando. Não, e muita gente pergunta para mim, né? Duda, como é que eu faço para vender franquia? Tenho franqueados de sucesso. Os meus maiores vendedores de franquia são meus próprios franqueados. Eles é que vendem muitas franquias para gente. Saiu uma pesquisa agora da BF, 100% dos meus franqueados que responderam à pesquisa responderam que investiriam novamente na minha marca e que também indicariam a minha marca para um amigo ou para uma outra pessoa. Então, se você quer ter uma franquia de sucesso, tenha franqueados de sucesso. Eles serão seus maiores promotores, eles serão seus maiores vendedores. E tem uma coisa, Marcos, que eu acho que vai importante a gente ressaltar aqui, né? Que todo mundo que quer crescer de verdade, não da boca para fora, passa pelo vale do caos, né? Porque ele tem que sair de um modelo antigo para ir para um novo modelo. E ele precisa ter resiliência para fazer isso. E eu gosto muito, Marcos, de falar, né, o quanto que quando as pessoas pegam,
né, parte do seu tempo, dos seus investimentos, investem em aprender. Quantos empreendedores dobraram ou triplicaram seus negócios depois de fazer seu curso? Né? Quantos? Por quê? Porque você aprende com o erro do outro. Você diminui a tua curva de aprendizado. Você diminui o teu vale do caos. Né? As pessoas às vezes me perguntam, como seria a Carla de hoje, 28 anos atrás? Talvez eu nem consiga responder isso. Você imagina eu há 28 anos atrás com a experiência que eu tenho hoje. Estaria 10 a 50 vezes maior, com Quantos certeza. erros eu teria deixado de cometer? Talvez eu não teria quebrado como eu quebrei, né? Praticamente quebrei em 2009, devendo 23 milhões de reais. Cometi um erro gravíssimo. Eu fiz uma expansão errada na empresa que me levou a pagar um endividamento de 23 milhões de reais. Né? Contei com algo que não aconteceu, não me planejei corretamente. Então, às vezes a pessoa fica ali, né, na picuinha, não, vou testar. Amigo, busca conhecimento, que o conhecimento vai te ajudar a errar menos. Aí você vai sofrer menos, chegar mais rápido lá. Só que o que acontece às vezes, doutora, é que os empreendedores são muito solitários. E para você empreender, diferente de ser dentista, né? Se além dessa mega empresária, você é uma grande dentista, que eu sei, que já operou muito. Inclusive, deu vários conselhos para o meu caso. Estou usando aparelho. A dentista fica feliz de ver, né? Um amigo de aparelho, né? Sim. Porque é uma superação psicológica, né? Vou pôr esse aparelho, mas esses elásticos. Nossa, mas minha esposa já me ama assim, eu já estou bem sucedido, 1 ano e meio com esse Invisalign, mas aí tem que operar, arrancar os dentes. Não, gente, o Marcos precisava dar um jeito na boca dele. Precisava. E a doutora... Limpinha, bonitinha, mas muito tortinha. Precisava dar um jeito. Exatamente. E a doutora sempre puxando ali a minha orelha, né? Pô, tá incompatível, Marcos. Enfim, desengavetei e comecei esse projeto. Sim. Então, para ser dentista, você precisa fazer a faculdade e passar lá no CRO. Isso. Então, isso meio que obriga a pessoa a estudar. O empreendedor não. Ele vai na cara e na coragem, ele abre o negócio dele, chega num dado patamar e ele acha que é o seguinte, pô, se eu meti a cara, fui lá e fiz, é assim que vai funcionar pro resto da história. E aí ele não tem cultura de estudo, de leitura, de participar de curso, de investir na formação dele. Olha que interessante, doutora. Eu acho que se comparassem a quantidade de horas médias de estudo entre profissões, você pega lá um fisioterapeuta, um médico, um advogado, um psicólogo, acho que praticamente todas as profissões vão ter um volume de horas de estudo muito considerável, muito maior do que de um empreendedor. Então, o empreendedor ele vai muito no erro e no acerto, mas hoje a gente tem conhecimento para ajudar os empreendedores, né? O próprio trabalho do Grupo Acelerador, o próprio trabalho que você faz também nos seus programas, no seu Instagram. Então, o empreendedor, a empreendedora que deixa de ser cabeçudo e cabeçuda e investe em conhecimento, que é o que você falou, ele vai ali passar mais rápido, né, por esse Vale do Caos. Agora, o Vale do Caos vai continuar existindo, né, doutora? Com certeza. Mas vai doer um pouco menos. Se você passa ou não por ele, né, depende do quanto você tem de conhecimento e da tua resiliência, porque eu vou dar alguns exemplos aqui, Marcos. Você vê, o ano passado eu operei o mesmo sistema durante 26 anos. E aí eu tomei a decisão em trazer um Salesforce para minha empresa, né, que é um dos maiores CRMs aí do mundo. Não, você precisa ver o caos que foi. Eu tinha colaborador que dizia para mim, doutora, esse sistema que a gente mexe é tão bom, tá tão bom, por que só está inventando moda? E aí, se o empreendedor não tem pulso para trazer o time junto, não tem resiliência, ele volta para o modelo antigo. Por isso que a maioria das pessoas acabam desistindo de crescer ou por falta de conhecimento, porque quando tentam, encontram resistência e retornam para o seu estado de origem. E aqui, Marcos, eu tenho uma história para compartilhar muito legal. Por quê? Eu formei para dentista. E aí, acho que todo mundo tem que ver meu filme, gente. Eu formei para dentista vendendo água na porta da faculdade. Vendia até água. Como é que o pessoal acha o seu filme no YouTube? Digita o quê? Então, A Força de um Sorriso. Força de um Sorriso. Pedi pro pessoal da edição colocar a capa do filme aqui também, QR Code. Eu assisti a estreia do filme no cinema.
me emocionei. É um filme maravilhoso para ver com família, para Sim. ver com sócio, que é toda a trajetória de empreendedorismo sua e do Kleber, e tem muitas lições ali. É muito lindo Acho mesmo que o é um filme. filme que tem muita resiliência, muita determinação, muitos altos e baixos. E aqui tem uma coisa, né, que eu aprendi, gente, às duras penas. Então, formei com muito sacrifício, filha de motorista de ônibus, né? Meu apelido na faculdade era Camelô. E aí eu comecei minha trajetória em São Paulo trabalhando para os outros. Sempre fui uma excelente dentista, de ter fila de espera de gente para passar comigo de até 1 ano. Sou especialista em cirurgia, como o Marcos comentou aqui. E aí eu comecei a expandir o meu negócio, na cara e na coragem. O que eu entendia muito de dente. Era disso que eu entendia. E tudo que eu fazia de curso era relacionado à odontologia. Então, fiz especialização em cirurgia, traumatologia bucomaxilofacial, depois fiz endodontia, depois fiz ortodontia, e eu fui cada vez mais me especializando e me atualizando. E crescendo, na cara e na coragem, na intuição, até que eu tomei uma decisão em fazer uma expansão um pouco maior na empresa, sem me planejar, que foi quando eu acordei devendo 23 milhões de reais. Isso me custou muito caro. Quase perdi a empresa, quase entreguei a empresa para o concorrente a troco da dívida. Tive que tomar uma decisão muito difícil na minha vida, acordar para pagar uma parcela de mais de 800 mil reais por mês. Passei 5 anos de muito sacrifício, sem jantar fora, sem viajar. Tudo que eu ganhava eu pagava para o banco, porque o banco tinha se tornado meu verdadeiro sócio. Só que uma amiga chegou para mim e disse assim para mim: ô Carla, por que você não faz um curso? Eu falei, mais um curso? Eu já tenho todos, já tenho de endo, já tenho de orto, já tenho de prótese, já tenho de cirurgia, eu já fiz tudo quanto é curso que a odontologia pode oferecer. Ela falou, não, agora está na hora de você, na verdade já passou da hora de você começar a entender de negócio. E ali eu entendi que eu precisava entender muito mais do que de boca, que eu precisava vestir o chapéu, né, de gestão de pessoas, que eu precisava vestir o chapéu do financeiro, que eu precisava vestir o chapéu do marketing e que eu precisava vestir o chapéu de vendas. Eu não tinha essa noção. Ali eu entendi que eu não precisaria trabalhar somente no negócio, dentro do negócio, mas que eu precisaria olhar o negócio. Isso foi um grande divisor de águas na minha vida. Eu continuei fazendo curso de odontologia? Sim, mas muito menos. Por quê? Eu falo isso para os médicos que trabalham com a gente, eu falo isso para os dentistas que trabalham com a gente. Não adianta você ter uma parede de título de especialização se o cliente não for com a tua cara, né? Porque quantas vezes eu vi acontecer profissionais com inúmeras especializações, excelentes tecnicamente, mas sem empatia nenhuma, aonde o cliente não fica. Não fica por quê? Porque quando você fala em saúde e bem-estar, o primeiro pilar, é o pilar de venda, é o pilar da confiança. Se você não estabelecer esse primeiro pilar, nem de graça, o cliente fica com você. Muito legal você compartilhar isso, porque muitos empreendedores que estão nos ouvindo agora no Spotify ou assistindo no YouTube, tem o Pode Acelerar nos dois, né? Eu sempre falo, ó, tá no carro, bota ali o Pode Acelerar, ou tá correndo na esteira, enfim, no Spotify. Agora, tá afim de matar a saudade da minha cara feia, do meu sorrisinho torto, por enquanto, né? Liga no YouTube. Esse meu Então, amigo é ótimo, gente. tem para todos os gostos. Só ouvir, ou ver e assistir. Então, o Spotify, o Pode Acelerar tá nos dois, Spotify e no YouTube. Gosto de lembrar isso para as pessoas aqui em alguns episódios. E Legal. se ele gostar desse episódio, ele precisa compartilhar, né, Marcos? Exatamente. Deixar comentário, dar o like, tem que dar moral pro nosso trabalho aqui. Com Que certeza. estamos produzindo conteúdo. Você com uma rede com 12 mil funcionários, trazendo essa gentileza, essa abundância de vir compartilhar, inspirar. Eu sempre falo que histórias inspiram histórias. História ruim inspira outras histórias ruins. Histórias boas inspiram histórias boas. Então, quando a gente se conecta com uma história boa, isso tem que fazer o coração vibrar e a gente reafirmar alguns compromissos de continuar crescendo. E muito legal isso que você falou, doutora, porque assim, tem muita gente que pode estar agora nos acompanhando
que vai se ver na sua história. Porque, assim, às vezes a pessoa, por exemplo, ela é boa para fazer comida, aí ela abre um restaurante. Ou ela faz engenharia civil, aí abre um escritório. Então, o empreendedor, muitas vezes, ele começa sendo o profissional do modelo de negócio dele, né? Um Sim. prestador de serviço, ou ele faz algum tipo de intervenção ali. Só que em algum momento ele vai ter que tirar o chapéu da profissão, o chapéu do operador ou do prestador de serviço daquele negócio e começar a pôr mais o chapéu do gestor, né? E aí ele tem que aprender de finanças, de marketing, de vendas, de gestão de pessoas, de todo um universo ali, que empreender realmente exige uma lateralidade de conhecimentos, né, doutora Não, e Carla? tem uma dor, Marcos, que o empreendedor compartilha muito comigo e já deve ter compartilhado milhares de vezes com você. Eu não posso crescer porque se eu saio do meu negócio, ele para, ele não fatura, né? Eu não sei o que acontece, que é o empreendedor centralizador, né? Ele gasta muito mais tempo trabalhando do que formando time, do que formando pessoas. E a gente sabe que o papel de um líder é delegar, ensinar e checar o tempo todo. E a minha experiência me mostrou isso, que se eu quisesse crescer, eu precisaria, né, descentralizar e formar pessoas para me poder escalar os negócios. Isso faz toda a diferença Você mesmo. pensa eu com 78 lojas próprias, que são franquias também pagam, como disse você, pagam tudo, imposto, royalties, fundo de propaganda, como qualquer outro franqueado, né? Se você não tem essa escalabilidade, se você não consegue replicar, né, essa formação de ter pessoas talentosas junto com você, não adianta que você não tem como escalar, não tem como fazer. Total. Porque você tem uma loja, você abre a segunda, a primeira afunda, o que que adianta? Não faz sentido nenhum, Não, né? nenhum. Deixa eu te fazer uma pergunta, minha amiga. Sempre que eu vejo pessoas de muito sucesso, como você, eu chego na seguinte conclusão: essa pessoa sabe tomar decisões. Se não soubesse, não teria chegado onde chegou. E eu queria que você compartilhasse um pouquinho do seu processo de tomada de decisão. Você é mais racional, mais emocional? Você é cautelosa ou é ousada? Como é que é esse jeitão, Carla Sarne, assim, de tomar decisões? Como é que você lida com a questão da tomada de decisão? Adorei essa pergunta. Precisava ter chamado meu marido aqui para esse podcast, viu? O Kleber, olha só, Inclusive, vocês gente. têm que vir para a gente fazer uma edição do Pode Acelerar Casal, eu e Lilica, Isso. e você e Kleber. Com certeza, e vocês vão adorar, viu, gente? Uhum. Porque meu marido era militar, tinha carreira no exército, saiu do exército para vir trabalhar comigo, 8 anos de exército. E aí, com 3 meses de namoro, eu convenci ele a sair do exército e vir trabalhar comigo. Você pensa, será que essa mulher é persuasiva ou não? Tirou um homem de 8 anos do exército em 3... Não estava nem casado ainda. Não. No namoro, você já arrancou ele de lá. Namorei, noivei, casei em 11 meses, tive filho 2 anos depois, mas depois eu conto para vocês como é que eu fiz isso. Está lá no primeiro podcast que vocês vão entender. Mas olha, Marcos, primeiro assim, né? Eu acordo para tomar decisões o dia inteirinho. Eu falo que hoje eu sou CEO do Grupo Salos, mas eu não nasci CEO do Grupo Salos. Hoje eu estou sentada nesta cadeira, né? Como poderia também não estar. Então, eu tomo decisões o dia inteirinho, e principalmente decisões difíceis, o que muitos empreendedores não gostam de fazer. Muitos empreendedores correm de ter conversas difíceis e de tomar decisões difíceis. E nós sabemos que o empreendedorismo precisa disso. Então, eu sou um mix de coisas, né? Eu sou completamente voltada a resultado. Quando você olha o meu perfil, que assemelha a um bicho, eu sou 60% águia e 40% tubarão. Então, focada em resultado. Tenho muita velocidade. Para mim, tudo precisa ter qualidade e velocidade. Então, o meu primeiro intuito que fala é o racional. E depois eu tenho uma pegada do emocional, que eu diria em torno de 70-30. 70% mais racional, 30% mais ali emocional, né? E, doutora Carla, o que você acredita muito sobre vendas? Vamos fazer um ping-pong aqui dessas áreas da empresa que a gente falou que é importante, né? Sim. Finanças, marketing. Então, eu vou trazendo aqui a área e você traz aí um
uma resposta breve em relação a isso. O que você acredita sobre vendas? Eu vou começar com um jargão aqui. Se você não está vendendo, alguém está vendendo no teu lugar. Eu falo assim para os meus franqueados. Olha só, gente. Todo mundo tem olho, todo mundo tem dente, todo mundo tem pelo. Muita gente tem celulite, né? Ruguinha, gordurinha localizada. Todo mundo é nosso cliente. Né? Então, assim, não adianta vir com história para o meu lado, não, meu amigo, que você tem que acordar para vender. Eu gosto de falar, Marcos, que, na minha opinião, 3 coisas podem fazer um negócio dar errado. Primeiro, temperamento do dono. Né? O cara é resiliente a mudanças, ele é resiliente o mundo está indo para a direita, ele continua indo para a esquerda, ele é resiliente em aprender, ou seja, ele estacionou. Né? Ele entrou numa zona de conforto gigante, e aí, às vezes, ele tem um temperamento um pouco mais difícil, e aí o negócio pode dar errado. Aí depois você tem uma segunda questão, que é não vender. Passa 4 meses, 5 meses sem vender para você ver o que acontece com o teu negócio. Quantos negócios deixaram de existir durante a pandemia? Porque passaram meses sem vender. E o terceiro fato é a falta de atitude. E também não adianta nada o cara ir no acelerador empresarial, ir na minha imersão, e ele chega no negócio dele e não põe nada em prática. Mas desses 3 exemplos, para mim, o que dói mais é o não vender. Por quê? Se uma empresa tem problemas e ela tem dinheiro no caixa, ela resolve as coisas mais fácil, mais rápido. Se ela não tem dinheiro no caixa, as coisas começam a se tornar mais difíceis. Por quê? Primeiro ela vai ter que arrumar o dinheiro para depois resolver o problema. Porque não em todos os problemas, mas 90% dos problemas envolvem dinheiro. E aí você pensa, você tem um passo a mais para resolver. Você tem algo antes para resolver do que chegar no problema. Parece que quando está vendendo bem, todos os outros problemas ficam menores, né? Com certeza. Porque você tem recurso para resolver. Tem que trocar o ar, troca. Não, eu até brinco e falo, caiu o teto do teu negócio. Né? Deu uma chuva imensa, vazou água, caiu. Tá bom, você cata o telefone, liga para um gesseiro e manda para outro teto. Mas eu não tenho dinheiro. Tá bom, você não tem dinheiro, o teto continua quebrado. Isso pode afastar alguns clientes, porque eu chegar lá, o cara tem um mal-estar, tal, tem medo de ficar ali dentro, com o teto naquela situação. Então, assim, uma coisa vai puxando a outra. Isso é verdade, eu acredito muito nisso. Não, quebra um equipamento, né? Vamos pegar, por exemplo, no meu caso, né, que eu tenho um hospital, tenho equipamento de cirurgia oftalmológica. Se me quebra um equipamento no hospital, eu posso parar um centro cirúrgico. Se eu não tenho dinheiro para mandar arrumar ou para comprar outro rápido. Então, a questão é vender. É uma questão de sobrevivência. Legal. Finanças, doutora, o que você acredita ali na gestão financeira? Qual que é a sua pegada na gestão financeira? Não. Antes da gente entrar em finanças, deixa eu contar uma historinha aqui. Bora. Essa é legal, gente. Um dia um dentista falou assim para mim, Marcos, ô doutora, ele falou assim para mim, né? Tô pensando em fechar meu consultório. Eu falei, mas você tá pensando em fechar teu consultório por quê? Você acabou de abrir, bonito, bem equipado? Porque eu não consigo vender, né? Tá dando prejuízo. E eu falei assim para ele, vai lá para minha expansão empresarial que eu vou te ensinar a gerir. Aí ele falou assim para mim, não vou não, ele falou para mim, tem dinheiro para isso não, né? Nem sabia quanto custava, mas já botou um empecilho. Aí ele falou assim para mim, não, doutor, eu não vou não, porque eu não sou vendedor. Eu disse, é? Não sou não, eu sou dentista. Eu disse, eu também sou dentista, mas eu sou dentista vendedora. Aí eu falei para ele, posso te fazer uma pergunta? Ele falou, pode. Quando um cliente chega lá no seu consultório, primeiro você faz uma anamnese para saber se o paciente tem alguma doença, algum problema. Depois você faz um orçamento e apresenta para ele que tipo de tratamento e quais são os planos de tratamento que ele pode fazer. E o quanto custa, quanto vai custar, correto? Ele falou, correto. E aí depois você trata. Ele falou, isso mesmo. Eu falei, então primeiro você vende e depois você trata. Ou primeiro você trata e depois você fala para o cliente o que ele precisava gastar, como é que ele teria que fazer. Ele falou, não,
Primeiro eu explico para ele o que tem que fazer e o valor que ele tem que pagar. Eu falei, então primeiro você vende. Você gostando ou não da palavra vendas, primeiro você vai ter que vender. Todo mundo vende o tempo todo, né? Com certeza. E aí, agora, finanças. Como é a cabeça aí, doutora Carla Sarne, em relação à gestão financeira? Nossa. Ou algum aprendizado, alguma coisa que você sempre está atenta? Acho que foi a maior escola que eu tive na minha vida foi em relação a finanças. Né? Como eu contei para vocês, o fato de eu ter tomado uma decisão em expandir meu negócio sem dinheiro, contando com um empréstimo que não saiu, quase me arruinou. Por muito pouco, não. Né? Por muito pouco eu não perdi o que eu havia levado aí 15 anos para construir. Tem uma frase, Marcos, que um dia a Luísa Trajano disse para mim, que isso me marcou muito. Porque quando eu estava quebrada, né, eu tive lá com ela num almoço no Magazine, e aí quem quiser saber mais dessa história, assiste o filme. Ela falou para mim uma coisa que foi o seguinte: Carla, o que quebra uma empresa não é só vender pouco, vender muito, é falta de fluxo de caixa. Controle o fluxo de caixa na unha. E isso para mim foi algo que me marcou muito. Durante a pandemia, Marcos, eu dei uma entrevista para a UOL, que eu falei muito sobre isso. Por quê? A empresa que tinha uma gordurinha para queimar, ela conseguiu se segurar. Quem estava vendendo o almoço para pagar a janta, não ficou de pé. Então, gente, o empreendedor tem que entender que o caixa da empresa não é dele. Porque existem milhares de empreendedores que misturam a pessoa física com a jurídica o tempo todo. Ele vê dinheiro no caixa da empresa e fica doido para esvaziar o caixa da empresa, né? Sem pensar no dia de amanhã. Então, eu gosto de dizer que parte tem que ir para o bolso do empreendedor mesmo, mas parte tem que ficar para reinvestimentos e tem que ficar reserva na empresa por uma eventualidade. O que você acha que é uma boa régua? Metade, metade? Ai, depende muito, é porque assim, né? Os meus negócios não têm estoque, né, Marcos? É serviço na veia, né? Vendeu, entregou, vendeu, entregou. Tirando a Amo Vacinas, que eu tenho ali um pequeno estoque de vacinas. Então, o empreendedor que tem muito estoque, ele precisa de uma reserva maior. Né? Capital de giro maior. Maior. Então, eu gosto de trabalhar com o... E outra coisa, né? O empreendedor tem que entender que quanto mais ele fatura, mais reserva e mais capital de giro ele precisa ter. Né? Então, eu gosto de trabalhar com o seguinte: leva 50 para a tua casa, deixa 25 para reinvestir, deixa 25 de capital de giro e vai fazendo aí o teu bolinho, vai fazendo o teu cofrinho. Entendi. Legal. Excelente recomendação, hein, doutora? Mas isso não é uma regra, tá, gente? Depende muito do custo fixo do negócio, do estoque. Talvez o momento também, porque talvez no começo é reinvestir 100%. Sim. Né? Deixa eu dar força aqui para esse CNPJ, deixa eu deixar esse ativo forte antes de levar dinheiro para a pessoa física, porque para mim a empresa é ativa, a pessoa física é passivo, né? Não, e foi muito bom você ter falado isso. A empresa gera caixa, a pessoa física consome caixa. Então, se muito cedo eu quero levar dinheiro do ativo para o passivo, eu nunca vou deixar esse ativo forte o suficiente para conseguir ter uma vida boa, de ter um passivo alto, uma necessidade, um consumo de caixa alto. Não, né? Você pega meus 7 primeiros anos de formada, tudo que eu ganhei eu coloquei no meu negócio. As pessoas perguntavam assim para mim: você vai comprar uma casa? Eu dizia: eu não. Vou montar mais uma clínica, porque as minhas clínicas irão me dar muitas casas. Isso nem era franquia naquela época. E eu andei de metrô e de ônibus por muitos anos, né? E na época as pessoas perguntavam: você não vai comprar um carro? Eu dizia: Deus me livre. Vou ter que pagar seguro, IPVA e gasolina, eu vou comprar mais uma cadeira de dentista. Né? Isso eu estou falando em 1995, que eu vou aumentar meu faturamento. É que tem muito empreendedor que acha que montar empresa é comprar uma vaca, né? O cara compra de manhã e quer tirar leite à tarde, mas esquece que tem que levar para o pasto o tempo todo. Então, isso que você falou é muito sério, né? Se você quiser ser grande, se você quiser ter um negócio grande, você vai precisar investir.